Olá, meus amores, vamos à aula de hoje? E hoje a gente vai conhecer e aprender também sobre a arte gótica. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em arte gótica ou gótico, né? Não na arte, mas no gótico, que é aquela pessoa lá que se veste de preto, vive em cima do cemitério, pinta os olhos bem escuro. É uma criatura meio trevosa. Então, ela tem um pouco a ver, só um pouquinho. Mas vamos ver o que é a arte gótica em si e de verdade. Os séculos XI e XII são séculos de mudança social, política e econômica. Então, olha só, toda vez que o mundo passa por essas mudanças, tudo também vai mudar. E a arte vai mudar junto com ela, porque é uma renovação, você não tem como ficar atrás. Você precisa se inovar, se renovar, você precisa mudar para você se adequar àquilo que vem por aí ou àquilo que já está acontecendo. É uma revolução, é essa mudança constante do mundo. O comércio está em expansão e a Flandres, que é uma região um pouquinho ao norte da Bélgica, mas que também pega um pouco da Itália, como centro das grandes transações comerciais, leva ao desenvolvimento das comunicações e rotas entre os diversos povos e reduz as distâncias entre si, facilitando não só o comércio de bens físicos, né, materiais, como também a troca de ideais estéticos entre os países. A economia prospera e nasce um novo mundo cosmopolita, moderno, que se alimenta do turbilhão de cidades em crescimento e participa de um movimento intelectual e ascensão. Quando as distâncias diminuem também as diferenças regionais, culturais, mundiais. Para você ter uma ideia, antes do advento da internet, né, de todo esse boom da internet, e até mesmo da televisão, do rádio, dessa comunicação mais em tempo real, as coisas demoravam muito para chegar aqui no Brasil, porque eles chegavam através dos navios, as novidades, tanto em moda como em cultura, enfim, em tudo. Então, eles demoravam, às vezes, 2, 3 anos para chegar aqui no Brasil. Então, os estilos artísticos, eles já chegavam com pelo menos 3 anos de atraso aqui no Brasil. E aí, quando começa a ter mais essa expansão, ela começa também a diminuir essa distância. E foi o que acontece. Hoje a gente tem informação em tempo real. Então, a nossa distância ela é geográfica somente, né? Porque de informação, de cultura, ela não existe mais. Paralelamente, assiste-se ao crescimento do poder político representado pelo monarca e a solidificação do Estado unificado. Se vocês lembram da arte bizantina, que foi o nosso último assunto, o poder ele estava centralizado, ele estava nas mãos da igreja. E agora não, ele vai passar também para a mão do rei, que vai meio que governar junto com a igreja, mas ela não vai estar mais sozinha. A igreja, por seu lado, vai compreender que os fiéis se concentram nas cidades e não mais lá no campo, porque a cidade está crescendo. É o que a gente chama de êxodo urbano, né, rural. As cidades crescem e quem mora no campo procura novas oportunidades de viver, de emprego na cidade grande. Então, há uma concentração de pessoas na cidade. E onde tem concentração de pessoas, é lá que vai estar os fiéis. E onde tem fiéis, tem arrecadação monetária. Então, é aí que eu vou investir. E vai deixar de estar tão ligada à comunidade monástica. A religião, antigamente, ela era muito elitizada. Ela estava na mão da monarquia. Não era qualquer pessoa que podia ir à igreja. Imagina se rico ia se misturar com pobre. Mas agora a igreja vê que as pessoas estão começando a ganhar dinheiro e vai investir nela. Virando-se agora para o projeto do que será o local por excelência do culto religioso, que é a catedral. É lá que vão acontecer as missas. Ao contrário da construção humilde, quase feita sem conhecimento nenhum, né, quase do estilo românico, que vocês devem ter visto no primeiro ano,
A construção religiosa gótica, ou seja, as igrejas, as catedrais, abrem portas a um espaço público de ensinamento da história bíblica, de grandiosidade, símbolo da glória de Deus e da igreja, símbolo do poder econômico da burguesia, do Estado e de todos os que financiaram a elevação do emblema citadino, da cidade, né? Do crescimento da cidade. Então, olha só, se eu quero mostrar meu poder, mais eu vou ter que investir. Se eu quero chamar a atenção, mais eu vou ter que investir. Então eu não posso mais fazer uma coisa simples. O fiel, ele tem que ver que ali está sendo colocado dinheiro, então ele vai ofertar. Essa é a lógica daquele tempo. Também não é muito diferente de hoje em dia, se a gente parar para ver, né? Mas era como funcionava esse sistema religioso da época. Só um minutinho. Por que eu estou falando de religião nesse contexto? Porque mesmo ela estando, o poder está concentrado no poder da monarquia, mas a questão artística ela vai ficar praticamente só nas igrejas, principalmente na arquitetura que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então a arte ela vai se basear muito aqui no gótico, com relação às igrejas, as catedrais, na verdade, que as igrejas são menores, as catedrais são maiores. Definição do gótico. O termo gótico tem relação com a palavra godo, referente a um dos povos bárbaros que invadiu o Império Romano. O que eles queriam com isso, né? Eles queriam mostrar uma semelhança, né? Queriam comparar o estilo gótico com algo bárbaro, obscuro, carregado de apelo decorativo e com uma exagerada altura das torres. Aqui a gente vê uma certa semelhança com aquilo que eu falei no início do vídeo, né? Com o gótico que tá lá, se veste de preto e tá lá deitado em cima da tumba, e é um meio esquisito, não gosto de falar com ninguém. Porque ele vai ter realmente essa relação com o obscuro, né? Uma coisa que a gente não conhece direito. Ele tem essa certa relação, que não vai existir em nenhum outro aspecto ou estilo artístico. Bora falar agora com relação à altura das torres. Aqui no caso, e isso já vinha de um tempo, já desde lá dos egípcios, tamanho é documento. Mas aqui não é só tamanho para mostrar poder. O tamanho também vai significar estar mais perto do céu. Então, como se dá o nascimento desse gótico? O nascimento do gótico ocorreu entre os anos de 1137 e 1144, na região de La France, com a reedificação dirigida pelo abade Suger da Abadia Real de Saint-Denis, com o objetivo de ser o centro espiritual da França. Uma igreja de peregrinação que ofuscasse, né, que fizesse esquecer o esplendor de todas as outras igrejas. O centro de todo o fervor religioso e patriótico. Então eles tinham que construir não só a maior, mas a mais bonita, a mais imponente. Era ali que ia ser o centro de toda a concentração religiosa mesmo. Características arquitetônicas. O estilo gótico ele vai falar muito da arquitetura. Basicamente, a arquitetura é o que caracteriza toda a arte gótica. Então, uma das principais características é geometrização e luz. A novidade surgida com o gótico foi a importância dada ao traçado rigorosamente geométrico, né? Medido, pensado, calculado matematicamente. E a busca da luminosidade, que remete à luz divina. Faz também relação com a criação do mundo, né? Antes a gente vivia nas trevas, e isso segundo a literatura bíblica. Então, a criação, né, segundo a Bíblia. Então, antes a gente vivia nas trevas e Deus decidiu dar luz, criar. Então, a luz divina é a luz da criação,
é a luz que inicia tudo, que dá começo a tudo. Então ela vai ter muito essa questão também simbólica com a criação do mundo. Olha lá, isso aqui é um vitral. Os vitrais eles eram colocados nas janelas, porque as janelas não podiam ser fechadas, elas tinham que iluminar, mas elas iluminavam de uma cor bem chamativa, né? O azul, o vermelho, o verde, em cenas religiosas. Então a luz passava por esses vitrais, claro, que são feitos de vidro, né? E iluminava toda a igreja, dando uma sensação, uma atmosfera de sagrado, de religioso, de iluminado, né? De um lugar santo. Aqui a gente pode ver a geometrização no círculo. Se vocês prestarem atenção nas figuras, elas estão bem distribuídas, tem a simetria, né? Tudo que tem de um lado também tem de outro, então vai ter um equilíbrio, tudo tem que ser medido, tudo tem que ser pensado. Luz e medidas, luz e geometrização. Essa é uma das principais características do estilo gótico, luz e geometrização. Outro exemplo também de vitral, esse aqui é belíssimo. Os vitrais eles podiam ser construídos de duas formas. Uma era montando, né, os pedaços de vidro colorido sobre armação de metal, e ele também podia ser pintado com o verniz vitral, que era um verniz, existe até hoje, é comercializado até hoje, usado especificamente para pintar vidro. Ele não desbota com a incidência do sol, porque o vitral ele vai pegar muito sol, né? E ele tem esse apelo de cor chamativa, forte. Ele não tem quase, o verniz vitral não tem quase gradação de cor. Não vai ter muitos tons. Ele vai ter o vermelho, o azul, o laranja, o marrom, o preto, tá? Então ele não vai ter muita variação, porque ele é feito para ser colocado no vidro e para refletir a luz solar. Esse aqui é um exemplo de vitral que é montado e é pintado. A figura central é pintada até para criar esse efeito de luz e sombra que não daria para criar colocando o vidro sobre o metal, né? E tem um metal ali colocado, montado em cima das ferragens. São muito antigos, belíssimos. Os que tem hoje são muito raros. E alguns ainda são feitos. Eu não sei se vocês já visitaram ou frequentaram a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ela tem 3 vitrais muito antigos que não foram feitos aqui, segundo a minha pesquisa, pelo menos, né? Foram trazidos da Itália, porque não era uma arte dominada por qualquer pessoa. A gente tinha um pintor aqui que foi chamado para pintar toda a igreja, né, com a passagem do Evangelho, mas os vitrais não foram feitos aqui, porque é uma técnica que não é muito dominada. A novidade surgida com o gótico foi a importância dada ao traçado, rigorosamente geométrico, medido, e a busca da luminosidade. Aqui nesse vitral a gente consegue ver essa busca pelo geométrico, essa importância dada ao geométrico, né? Essa figura ela precisa ser perfeita, e você só consegue desenhar essa figura, montar essa figura, se você calcular muito bem o que está fazendo. E a luminosidade aqui vai ser dada por conta da luz colocada nela. Ela dá uma luz, mas uma luz totalmente diferente e bonita. Verticalismo, ou seja, lá para cima. Esse verticalismo da arte gótica é um esforço para mostrar como esse edifício, na igreja no caso, está mais próximo do seu criador, que é quem? Deus, God, o Todo-Poderoso. Além de ressaltar sua magnificência dentro da cidade, numa clara referência de poder. Foi aquilo que eu falei para vocês. Tem a ver com poder, sim, de ser grande, mas essa grandiosidade, ela vai ter o simbolismo de estar também próximo de Deus, porque ela vai estar mais perto do céu. Quanto mais perto do céu, simbolicamente, mais perto de Deus. Então, quanto maior um prédio, melhor, aqui no caso do gótico. Porém, não é fácil, se a gente pensar que a gente está no ano de 1100,
há 900 anos atrás. A tecnologia estava caminhando, ela ainda era muito ancestral, né? Então, como conseguir prédios com tamanhos imensos, enormes? Você precisaria ter um grande conhecimento de arquitetura, de como construir um prédio, sem que o mesmo desabasse. Outro importante aspecto da catedral gótica é seu traçado em direção ao céu. Então, bora prestar atenção aqui nessa igreja. É uma pena cortaram, eu acho que eu cortei sem querer as pessoas aqui embaixo. Mas aqui a gente consegue, olha, presta atenção na seta, visualizar uma pessoa bem na entrada. Olha a relação do tamanho dela com a porta de entrada. Dá pelo menos 5 pessoas, uma em cima do ombro da outra. Olha o tamanho dessa catedral. É um prédio imenso, vertical, né? Ele não expande para os lados, ele expande para cima. Ela é concentrada para ir para cima. É linda, ela é toda feita em pedra e está em pé até hoje. Essa atração para cima é acentuada pelo uso de arcos pontudos, que são os ogivais que a gente chama. Por que as bombas hoje em dia são chamadas de ogiva? Porque ela tem a cabeça pontiaguda dos arcos. Não é muito pontiaguda, é um arco ogival. E de técnicas que distribuem parte do seu peso, fazendo com que chegue cada vez mais alto. Já a gente vai ver cada parte dessas técnicas utilizadas pelo arquiteto para sustentar esse tipo de construção arquitetônica. A gente consegue ainda também ver aqui nesse arco, pelo lado, olha, os tijolos, como eles são colocados perfeitamente, tijolos de pedra. Esses entalhes aqui dos arcos ogivais também são feitos na pedra em baixo relevo, não são esculturas tridimensionais, tá? Olha essa aqui dá pra gente ver bem. Olha o carrinho aqui embaixo, uma foto antiga, é claro, um carro antigo. E olha a relação do tamanho da igreja com a paisagem. Olha, parece realmente que ela toca lá no céu, né? Então isso é verticalismo, você fazer construções que vão para cima e não para o lado. A harmonia entre esses dois elementos, né, que é a geometrização, luz, na verdade são 3, né? E isso de ir para cima, verticalidade, seria a fonte de toda a beleza, pois exemplifica as leis segundo as quais a razão divina construiu o universo. Foi aquilo que eu falei lá, né? Logo, ainda há pouco. A miraculosa luz inundando a capela mor, através das sacratíssimas janelas, torna-se a luz divina, que é uma relação mística do Espírito de Deus. É a luz que cria, a luz criadora, né? É muito emblemática essa questão da luz ser considerada santa, né? E do escuro ser considerado ruim, as trevas, né? Isso permanece até hoje. Saindo do âmbito local, as catedrais também foram motivo de rivalidade entre vários centros urbanos, resultando em edifícios de proporções cada vez maiores. Então, olha só, essa aqui é a Catedral Gótica de Verona, na Itália, né? Então, elas começam a concorrer. Ih, rapaz, fiquei sabendo que lá em Verona construíram uma catedral imensa, que chega lá perto do céu. Eu digo, peraí, que eu vou lá, ó, esse aqui diz Crei-Persite. Eu vou lá, então, e vou construir uma maior ainda. Tá pensando o quê? Então, eles ficavam nessa concorrência. Eu vou voltar para essa, porque aqui dá para a gente ver a relação de tamanho com altura. Olha só, a foto nem abrange toda a altura da catedral. Então elas começam a concorrer entre si, e isso faz com que elas se tornem cada vez maiores, para cima. Essa aqui está passando por uma pequena reforma, de vez em quando elas passam por isso, tá? São muito antigas já. Principais elementos da arte gótica na arquitetura. Agora a gente vai ver
cada qual. Primeiro arquitetura, depois escultura, que tem muito a ver com a arquitetura gótica, e a pintura, que também vai ser encontrada praticamente nas catedrais, mas elas também são feitas por encomenda para a classe rica, se eu posso dizer assim. Ó, o primeiro elemento que a gente tem de uma construção arquitetônica gótica é a abóboda. A abóboda é esse teto abobadado em forma de um semicírculo arredondado. Aqui a gente tem a visão de dentro, de como fica dentro. Então ela cria o mesmo desenho que a gente tem ao ar livre, né? Da terra ser arredondada. Então ela tenta fazer também o mesmo desenho da terra lá no alto, para que quando a gente olhasse para cima, a gente também fizesse essa relação, tivesse essa impressão. Então, a abóbada é o teto arredondado, tá bom? Não plano. O arcobotante, que aqui a gente conhece como mão de força, mas o arcobotante é um pouquinho diferente da mão de força que a gente tem aqui, que a gente conhece. Se alguém aí conhece o pedreiro, ele vai te mostrar como ninguém o que é uma mão de força e para que ela serve. Ela serve para segurar uma estrutura, para reforçar uma estrutura, deixar ela mais firme. E o arcobotante aqui na arte gótica, ela serve para isso também. Mas ela não vai estar como é nas construções hoje em dia. A mão de força é colocada em cima. Na construção gótica, ela é colocada ao lado. Ela tem que estruturar o prédio, segurar o prédio pelo lado, para poder segurar aquela construção imensa, grande, para cima. Então, ela vai auxiliar a segurar a catedral. Então, ela não fica dentro do prédio e nem em cima, ela fica por fora. Arcobotante. Aqui um exemplo, tá vendo? Aqui eu tenho ele em uma escala maior, mas aqui eu tenho a catedral. E aqui eu vou ter o arcobotante, a mão de força. Tá vendo como ela é por fora? É por isso que ela tem que ser também bem feita, né? Ela tem que ser bem desenhada, ela faz parte da construção. Mas ela tem ela é muito mais utilitária do que decorativa, tá? Ela é utilitária, mas ela também tem um pouco de decoração. Ela é feita com certo tipo de decoração. Então ela vai sustentar por fora a nave, né? O prédio. Gárgulas. Por que o gótico está ligado também às trevas, aquela coisa obscura? As gárgulas, elas eram colocadas geralmente em cima desses prédios. É como se elas vigiassem. E elas são de diferentes tipos. São seres, algumas em forma de morcego, outras em formas de lobo, em formas de bode. Algumas também eram aladas, né? Então, as gárgulas, elas vão ficar no topo, em cima, observando tudo. E como são figuras meio sombrias, diferentes, né, elas são ligadas isso ao medo, elas são solitárias, elas ficam lá em cima. Então, isso está muito ligado também ao gótico de hoje, né? Principalmente o morcego, as roupas são pretas, são capas que lembram as asas do morcego, ao bode, né, que tem a ver com sacrifício. Foi levado para um outro lado já, essa moda gótica. Hoje em dia, se a gente for classificar, ela deu uma aliviada e virou emo das trevas. Mas ainda se usa o preto, né, a sobriedade, a pessoa que não gosta de contato com os outros. Contraforte. Lembra que tem o arcobotante, tem a mão de força? Se a mão de força, se o arcobotante segura o catedral, o que segura o arcobotante se ele não está em cima, se ele está do lado? O que segura o arcobotante é o contraforte, que é uma parede inteira, maciça de pedra, tá? Que vai fazer... É como se fosse uma segunda parede, mas entre a segunda parede e a parede em si da construção, não vai ser oco, vai ser segurada aí
pelo arcobotante. Então, é uma distribuição de força para que o prédio não desabe, para que tudo fique equilibrado e consiga segurar essa construção imensa vertical. Então, o contraforte é uma segunda parede maciça que vai dar apoio para o arcobotante se firmar. Aqui eu tenho uma estrutura de uma catedral gótica, então eu tenho telhado, esse aqui pontudo, né? Abóboda ogival, que eu falei para vocês que é o teto, né? O forro, como a gente costuma chamar assim. O arcobotante, que é a mão de força, e o contraforte, que é essa parede que vai segurar tudo isso. Essa é a estrutura principal de uma catedral gótica vista de frente, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de planta baixa, que é como se a gente visse de cima, sem o teto, digamos assim. Então, cada número desse daqui vai identificar uma parte da planta. Então, o número 1 acima vai ser a capela radial. O 2, o deambulatório, que é a galeria que permite a circulação ao redor do coro de uma igreja, que é onde acontece a premissa, onde se fala a missa, né? A 3 é o altar, que é onde fica a figura principal, nesse tempo o abade, hoje em dia um padre. 4 é o coro, ele está bem no meio da igreja, logo acima, tá? Os números 5 são os corredores laterais do coro. O 6 é o cruzeiro, ou seja, é onde se cruza todas as partes da igreja. Uma coisa também que é bom falar, quase toda igreja gótica ela vai ser em forma de cruz. Ela vai ter esse simbolismo também, tá? O 7, que é o transepto. 8, o contraforte, tá vendo? Que é a parede lá, que segura o arcobotante. É a parede que fica por fora. 9 é a nave, é o corredor. 10, a nave lateral. Geralmente a igreja ela é formada por 3 naves. A nave central, que é onde o padre passa, né, para chegar lá no altar. E isso segundo os ritos canônicos católicos, tá? E as laterais, onde ficam os fiéis sentados, os que vão assistir a missa, tá bom? E 11 é a fachada, né, que é o portal. É a entrada da igreja. Geralmente ela é reta. Tá bom? Então, esses aqui são os elementos de uma planta baixa, vista de cima, sem o telhado, tá bom? Olha só, essa aqui é um exemplo de planta baixa mais simplificada para vocês terem uma noção só dos principais elementos que uma igreja gótica vai ter. Então, esses pontinhos aqui são colunas. Tudo dentro da igreja vai ser reforçada com colunas imensas, que é justamente para ela conseguir essa verticalidade que ela vai ter, esse tamanho todo que ela vai ter, tá bom? Então, a gente pode ver como toda a estrutura dela é reforçada por coluna, igreja em forma de cruz, tá bom? A cúpula, ela vai estar bem aqui, por fora. Acompanhe o movimento das setas para vocês identificarem. Essa aqui é uma planta, elas podem ser diferentes, pode ter uma cúpula só, tá? Essa aqui é a cúpula nessa planta. O X vai ser o arcobotante, então o arcobotante, que é a mão de força, ela vai estar em cada coluna dessa aqui, é aqui que ela vai ser sustentada. E por fora, né, nessa linha reta, nesse traço reto, é o contraforte, que é a parede maciça que vem por fora. Esse espaço aqui de X, ele fica ao ar livre, tá? Ele vai aparecer somente o arcobotante, tá bom? E a porta de entrada que tá aqui em cima. Essa é uma das igrejas onde a porta de entrada já vai pelo altar. Mas ela poderia estar aqui embaixo também. E existem também modelos de igrejas com as portas laterais. Ela poderia estar também aqui, nos braços da cruz. Isso vai depender de como você quer fazer a sua igreja. Esses são elementos principais. Você
ou o arquiteto, ele vai construir conforme o sentido estético dele, daquilo que ele acha mais bonita. Mas ela deve ser, ou deveria ser, em forma de cruz, tem que ter torre, né, que são as colunas, tem que ter cúpula, que é o teto abobodado, arredondado, o arco botante, que é a mão de força, o contraforte, que é a parede maciça por fora, que vai segurar toda a estrutura da igreja, e uma porta de entrada, 1, 2 ou 3, depende, tá bom? Então esses vão ser os elementos principais de uma construção arquitetônica gótica. Principais elementos da arte gótica na escultura. As esculturas estão ligadas à arquitetura, ou seja, toda a escultura gótica ela vai estar nas igrejas e se alongam também para o alto. Assim também, como prédio, as esculturas também vão ser alongadas, elas não vão ser na proporção normal de um ser humano, tá? Demonstrando verticalidade para cima, alongamento exagerado das formas, tornando elas até desproporcional. E as feições são caracterizadas de formas a que o fiel possa reconhecer facilmente a personagem representada, exercendo a função de ilustrar os ensinamentos propostos pela igreja. Então você tem que olhar para a escultura e você tem que dizer qual é, se você tem um conhecimento da Bíblia, menor que seja pelo menos do Evangelho de Cristo, você vai saber identificar sobre o que se trata essa escultura. Então, bora analisar ela lá? Então, aqui eu tenho a figura de uma moça com um manto e ao lado eu tenho um anjo. Qual cena seria essa? Seria a cena da anunciação, né? Quando o arcanjo Gabriel faz a anunciação à Nossa Senhora de que ela vai ter o filho lá de Deus, tá bom? Então, você tem que olhar para essas figuras e você já tem que reconhecer imediatamente ou facilmente o que ela representa, tá? Principais elementos da arte gótica na pintura. A pintura gótica desenvolveu-se nos séculos XII e XIV e no início do século XV, quando começou a ganhar novas características que prenunciam, ou seja, que vão anunciar o Renascimento, que vai ser o nosso próximo assunto, e para mim, enquanto esteta, arte educadora, é o principal estilo da humanidade, até os dias de hoje. Sua principal particularidade foi a procura do realismo, né? De fazer as coisas exatamente como elas são, na representação dos seres que compunham as obras pintadas, quase sempre tratando de temas religiosos. Por que quase sempre? Porque, como eu falei, existiam umas que eram encomendas de famílias e não precisava ser de tema religioso, mas essas para a igreja sim, quando eram encomendadas pela igreja. Apresentava personagens de corpos pouco volumosos, né, magros, cobertos por muita roupa, que é um sinal de decência daquela época, com um olhar também para cima, ao céu, em direção ao céu, ao plano celeste. Os principais artistas na pintura gótica são os verdadeiros precursores, aqueles que vieram antes, né, que deram início a tudo da pintura do Renascimento, que é Giotto e Giovanni, que a gente vai ver melhor quando a gente estudar Renascimento. Aí sim a gente vai ver como a obra em si se tornou tão realista. Lembra que lá no bizantino ela ainda não era tão realista assim. O gótico vai estar entre o bizantino e o renascimento. É um caminho para se chegar na pintura realista, na perfeição. Perfeição vai ser a chave de tudo no renascimento. Mas isso é uma outra história, para daqui a alguns dias. Olha só, como ela se parece ainda com uma pintura bizantina, né? A gente pode ver lá o dourado na auréola. Mas qual é a diferença aqui? Olha como todos olham para cima. Todos. Até aqueles que estão do lado do Jesus. Creio que é ele subindo aos céus, né? Que é a cena da ascensão ao céu, já com os apóstolos e Maria santificados pela descida do Divino Espírito Santo no cenáculo. Então, todos eles olham para cima.
É um sinal de olhar para Deus, é uma simbologia de olhar para Deus. Quem não olha para cima, somente os 2 anjos, porque eles já são figuras de Deus, já são figuras celestes, tá bom? E é o começo do renascimento, é o começo, ainda não é a perfeição do renascimento, mas está quase chegando lá. Então, o gótico, na pintura, é um meio termo entre o bizantino e o renascentista. É por isso que eu não vou me deter muito nela, porque como expressão na arte gótica ela não é tanto assim, ela vai ser mesmo mais dos vitrais, tá bom? As figuras que tem nos vitrais. E por hoje é só, é o fim. Espero que vocês tenham gostado e principalmente espero que vocês tenham aprendido um pouco mais